Olá, Radamés Manosso, aqui de Curitiba. Neste vídeo nós vamos fazer a psicologia dos personagens do mundo dos memes. Especificamente nós vamos tratar de uma subcultura, a subcultura Wojak, que eu vou abrasileirar aqui para Wojak. O personagem central dessa subcultura é o Wojak, que aparece em muitos memes, em vários vídeos de internet, e em volta dele gravitam outros personagens, como o Sr. Boomer, o Zoomer, o Shed, e personagens que são especializações, são variações do Wojak, como por exemplo o Doomer, o Bloomer, o Sojak, o Coomer. Então, cada um deles tem uma psicologia. E como é uma coisa feita dentro do universo da internet por muitas pessoas, dali a gente pode tirar algumas lições sobre o que pensam e como agem os homens contemporâneos. Então, se você quer descobrir quem é você no mundo dos memes, fique comigo. Vamos descobrir. Antes de nós começarmos a análise dos personagens, vamos tentar colocá-los ali no quadro das gerações, posicionando eles em termos de gerações e idade. Na tabela ao lado, eu apresento ali 4 gerações da atualidade, conforme é definido aí principalmente pela área de marketing. Esses 4 grupos aí, eles correspondem aos 4 estratos geracionais importantes. Os baby boomers já seriam pessoas da terceira idade, seriam pessoas com 60 anos ou mais. A maioria deles, pelo menos, está nessa condição. A geração X, ela é a geração dos homens e mulheres de meia idade, pessoas ali na faixa 40, 50, quarentões e cinquentões. A geração Y, dos millennials, é a geração dos jovens adultos, pessoas na faixa dos 20 ou 30 anos. Enquanto que a geração Z é das crianças e adolescentes. Então, como é que a gente insere os personagens aí neste quadro das gerações? Na geração mais jovem, nós temos o Zoomer, que ele seria o representante da geração Z, um jovem que está dando os primeiros passos em direção à vida adulta. Na parte de cima da tabela, daí nós encontramos os mais velhos, porque sabem como que é, na cabeça de jovem, qualquer um que tenha mais de 40 anos já entra na categoria velho. Então o Sr. Boomer, ele representa esse extrato ali, geração X e geração Baby Boomer. Agora, o maior número de personagens a gente vai encontrar ali na geração Z, a geração dos jovens adultos. É ali que está o Wojak, o Doomer, o Shed e todas as variações possíveis do Wojak. O primeiro personagem que eu quero analisar aqui é o Doomer, que na verdade ele é uma espécie de uma versão mais radical do Wojak básico. O Doomer é um dos personagens mais interessantes deste universo aí dos memes. Ele tem umas características bem próprias. Ele é um jovem adulto, um rapaz melancólico, um rapaz um pouco pessimista, que luta com unhas e dentes para fazer sucesso na vida, mas ainda não chegou lá. Normalmente, nos memes e nos vídeos, ele se dá mal, ele não costuma alcançar os melhores resultados. E isso faz com que o Doomer seja um personagem um pouco mais sombrio, que em determinados momentos me lembra aqueles filmes lá de antigamente, aqueles filmes noir, que o maior representante desta linha de filmes é o Humphrey Bogart, que era aquele homem um pouco desiludido, um pouco amargurado com a vida. E eu fico pensando, né? Já que o Doomer tem tanta relevância nesse universo dos memes, será que ele, de certa forma, ele é um representante, digamos, ele é uma síntese do homem jovem adulto contemporâneo?
não saberia dizer com precisão. Mas eu tenho até algumas indicações, algumas linhas de pensamento que podem nos ajudar a entender quem é esse personagem, o Dahmer. Vamos pensar o seguinte: os jovens adultos de hoje, a geração millennial, eles foram formados em um ambiente, quando eram crianças, normalmente em famílias pequenas, 1 ou 2 filhos. Este número reduzido de filhos permite que os pais deem mais atenção ao filho, foquem mais na criação, caprichem mais. E normalmente esses pais, eles também são emergentes na sociedade, ou seja, eles vieram numa condição social mais baixa, ascenderam e provavelmente eles têm aquela vontade de suprir todas aquelas necessidades que eles, pais, tinham na infância e agora querem dar aos filhos o melhor possível, lembrando daquele passado numa condição econômica mais baixa que eles tiveram. Na escola também, o Dahmer era muito bem tratado pelas professorinhas, pelos professores em geral, que procuravam sempre aumentar, elevar a autoestima do Dahmer, mesmo que ele tirasse uma nota mediana. Parabéns, Dahmer, você tirou uma nota 5, muito bem, continue assim. Então, o Dahmer foi criado numa espécie de uma bolha protetora, e essa bolha protetora, de repente, naquele dia em que o Dahmer coloca os pés para fora da escola, esta bolha estoura e ele cai sem paraquedas em um mato fechado, que é a realidade do mercado do trabalho, a realidade do mercado dos relacionamentos. Esse efeito de destruição instantânea da bolha protetora gera um choque de realidade no Dahmer e que tem implicações no seu psicológico. Outro fator importante para antitipificar o Dahmer é a questão do mercado de relacionamentos da atualidade, que está muito desfavorável ao Dahmer. Atualmente, o Dahmer pegou uma situação em que as mulheres têm uma ilusão de abundância no mercado de relacionamentos e os homens têm uma ilusão de escassez. Aí, por questão das redes sociais, do Instagram, do Tinder, esses aplicativos que elevam a autoestima da mulher, que ganha muitos likes, que busca muitos likes, então essa autoestima alta, ela aumenta o sarrafo, sobe a altura do nível de exigência das mulheres, que estão ali iludidas com uma suposta abundância de homens qualificados na sociedade. Ao contrário, os homens que estão ali disputando o mercado de relacionamentos, eles caem na ilusão da escassez, de que realmente eles não conseguem achar nada, não conseguem se dar bem, estão invisíveis no mercado de relacionamento e isso os deixa bastante para baixo. Eles ficam com uma visão pessimista sobre a realidade deste mercado. Uma terceira questão que eu queria colocar aí como fator de formação do Dahmer é a questão da pós-modernidade. A pós-modernidade é um conjunto de teorias, é uma cultura bastante atual e que é focada muito em teorias críticas, teorias que não têm soluções para resolver os problemas da sociedade, mas tem crítica para tudo. A igreja é criticada, o Estado é criticado, a família é criticada, o indivíduo é criticado, todos são criticados sem dó nem piedade. Isso cria uma situação desagregadora em que as pessoas perdem aquele chão filosófico que deveria orientar a sua vida e elas ficam realmente ali perdidas numa situação que com facilidade você cai num pessimismo exagerado, num niilismo filosófico. Um último fator que eu até poderia citar aí como formador da identidade do Dahmer é a questão das crises constantes da nossa sociedade. Quem é jovem adulto já pegou várias crises pela frente. Pegamos recessões fortes, pegamos crise no mundo político, em que os políticos que nunca tiveram boa imagem junto à população
foram com a imagem lá no chão em função de intermináveis acusações de corrupção, processos na justiça, gente indo para a cadeia e depois o judiciário soltando os corruptos. Isso tudo gera uma situação de muito descrédito e de desilusão na sociedade. Além disso, a crise sanitária veio ainda para esculhambar de vez com o cenário, e isso leva a população, principalmente o jovem, que está buscando um caminho na sociedade, a adotar uma perspectiva pessimista sobre o seu futuro e o futuro da sociedade. O segundo personagem de memes que nós vamos analisar é o Shed. O Shed é o jovem adulto bem-sucedido, ele se dá bem no mercado dos relacionamentos, ele conquista todas as garotas, ele passa o rodo e ele desperta a inveja e a raiva dos demais personagens, principalmente do Doomer, que não se dá bem na vida. O Shed seria aquela pessoa que já foi geneticamente favorecida pela natureza, ele tem altura, ele tem porte atlético, ele tem uma boa aparência e ele sabe explorar estas qualidades que a natureza presenteou a ele para fazer sucesso na vida. Então, com frequência, o Shed também torna-se um coach de sedução. Ele vai ensinar aos outros homens como se dar bem com as mulheres. Ou, às vezes, um coach de carreira. Ele é aquele cara que está sempre em evidência. Normalmente é fácil encontrar o Shed na condição de digital influencer. Agora vejam bem, o Shed, ele está naquela ilusão da abundância, né? Que fez a cabeça das mulheres e faz a cabeça do Shed. Então a preocupação dele é bastante hedonista, ele quer conquistar o maior número de mulheres possíveis e ele é um dos agentes do desvirtuamento da bagunça que está acontecendo no mercado dos relacionamentos na atualidade. Porque ele é o cara que se dá bem, mas você sabe que o tempo passa para todos, o tic-tac está sempre batendo e o inverno chega também para o Shed. Vai chegar uma hora que ele vai ser colocado em segundo plano, como acontece com todas as pessoas que privilegiam apenas a quantidade em detrimento da qualidade. O nosso próximo personagem é o Boomer, que tem esse nome aí em função da geração Baby Boomer, mas vamos deixar claro que o personagem do mundo dos memes está mais para a geração X. Ele, digamos, representa ali principalmente o homem de meia idade, o homem que já está estabelecido na vida. Nos memes e nos vídeos, normalmente o Boomer é pai do Doomer, do Zoomer e do Shed. Em outras situações, em outros ambientes ali, ele entra como o chefe destes jovens adultos. Então, os mais jovens têm uma visão crítica em relação ao Boomer, por causa dessa relação ali de autoridade que o Boomer tem sobre os mais jovens. E o Boomer, por sua vez, é bastante crítico em relação aos jovens adultos, principalmente em relação ao Doomer. Então, o Boomer está sempre fazendo aquelas perguntinhas incômodas para o Doomer. E aí, meu filho, como é que você está em seu novo emprego? Como é que você está se saindo na sua carreira? Ou então, quando ele pergunta para o Zoomer, e aí, Zoomer, como é que está a sua carteira de investimento? Já fez bastante dinheiro com aquelas moedas que a gente não consegue pegar na mão, essas tal aí das criptomoedas? Nesta estrutura dos memes, o representante dos mais jovens é o Zoomer, ele é o representante da geração Z. O personagem ali é um Zoomer que está iniciando a vida adulta, ele está dando os primeiros passos na vida adulta. Então, até é meio difícil de estabelecer as características dele, porque ele é apenas potencial no momento, ele está mostrando a que veio, ainda não se concretizou o quadro definitivo que vai definir o Zoomer mais para frente.
Mas podemos dizer o seguinte, ele é bastante ambicioso, ele quer tudo rápido e na hora, ele é totalmente digital, ele é seduzido por coisas como criptomoedas, anarcocapitalismo, enfim, ele é bastante competitivo. Ele quer fazer sucesso rápido na vida, quer dar aquela cartada que vai transformar ele num multimilionário. Vejam bem, que provavelmente o Zoomer é muito influenciado pelo que ele vê aí na narrativa moderna, que faz toda uma apologia, todo um elogio daqueles homens bem-sucedidos ao estilo Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, ou seja, pessoas que quando eram jovens abriram pequenas startups de garagem e num passe de mágica em pouco tempo já estavam na condição de multimilionários que comandam o mundo. Claro que o Zoomer é seduzido por esta filosofia, este estágio do capitalismo atual ao estilo winner takes all, o vencedor leva tudo. E é isso que faz a cabeça do Zoomer. Imediatismo, vontade de progredir loucamente e receptividade ao risco. O nosso próximo personagem é o Soy Jack. Soy Jack para os brasileiros. Ele sempre é representado nos memes com a boca bem aberta, numa situação ali que ele demonstra espanto sobre algo que está acontecendo. Essa situação em que ele está espantado, deslumbrado, geralmente é uma situação de consumo, como por exemplo quando ele comprou um celular novo, ele viu uma novidade sendo lançada. O Soy Jack é bastante consumista, mas a característica principal dele é o fato dele ser uma pessoa infantilizada. Ele tem emoções instáveis, normalmente as reações emotivas dele são bastante intensas. Ele faz jus àquele apelido aí, aquela expressão que se usa atualmente aí de adolescente de 30 anos. Ou talvez o senhor Boomer chamaria ele de geração mimimi. Por quê? Porque ele tem aquelas respostas bastante emocionais, ele ainda não amadureceu, ele ainda vive num mundo com um pé na adolescência e na infância e ainda está aguardando o momento em que ele vai realmente fazer aquele rito de passagem para a vida adulta. Um outro personagem que eu quero citar aqui no universo Wojak é o Coomer. O Coomer é o seguinte, ele é um personagem secundário neste mundo dos memes, mas ele é lembrado porque de certa forma ele representa ali uma parcela dos jovens adultos. A foto que eu vou colocar aí na tela já dá indícios de qual é o problema do Coomer, né? Ele é viciado em entretenimento adulto solitário. Então, os especialistas são unânimes em afirmar que no passado, esse tal entretenimento adulto, ele tinha um custo alto para ser obtido, não era fácil de encontrar, a pessoa tinha que se expor, tinha que gastar dinheiro, mas com a vinda aí da sociedade digital, da internet abundante para todos, o entretenimento adulto se tornou fácil, custo zero, basta um clique para você acessar em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. E isso pegou mal na cabeça de algumas pessoas. Algumas pessoas perderam o controle da situação e realmente tornaram-se viciadas nesse tipo de entretenimento. O último personagem que eu vou citar aqui é o Bloomer. Ele é um personagem que aparece pouco aí no mundo dos memes. Geralmente, quando aparece, é num sentido irônico, estão tirando casquinha com o Bloomer. O Bloomer seria o Wojak bem-sucedido, o Wojak otimista, aquele Wojak que está de bem com a vida. Talvez ele tenha sido afortunado, tenha tirado a sorte grande, acertou na Mega Sena, então ele vê o mundo com bastante cores agradáveis, é um mundo muito colorido, o do Bloomer. E aí, o que você achou dos personagens do ecossistema da subcultura Wojak?
normalmente, estes memes, estes vídeos de YouTube, eles são feitos por jovens do sexo masculino. Então, de certa forma, eles refletem a mentalidade, a cabeça do homem de hoje em dia. Eles são uma boa forma de você fazer reflexões, análises e entender a cabeça do homem nos dias de hoje. Obrigado pela audiência. Vejo vocês em um próximo vídeo. Somos a Resistência.